no capítulo 14. Essa passagem é muito importante para quem lê a Bíblia, para quem quer crescer no conhecimento de Jesus, no conhecimento da palavra de Deus. Me impressiona muito porque é algo inusitado, não é algo que você vê toda hora. 1 Samuel 14, 6 a 15. Vamos ficar de pé para essa leitura? Capítulo 14, 6 a 15. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto. Porque, quem quer ler comigo essa frase? Por quê? Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração, eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas, eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles, se nos disserem assim, parai até que chegamos a vós outros, e então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos. Complete comigo. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram, subi a nós e nós vos daremos uma lição. Disse Jonas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim. Completem. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia jeira de terra. Vamos ler comigo agora? Houve grande espanto no Israel, do campo e todo o povo, também mesmo a guarnição e os saqueadores tremeram, a terra estremeceu e tudo passou a ser um terror de Deus. Amém? Assentai-vos, irmãos. Nosso Pai Celeste, te pedimos, nessa noite tão importante para nós, para a tua igreja, a tua palavra seja fiel e verdadeira, como realmente é, mas especialmente para cada um que aqui está, que a tua palavra seja colocada no nosso coração, entendida, esclarecida pelo teu Espírito Santo, independente de quem fala. Dá-nos graça e paz e entendimento em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu pensei num tema para essa palavra, e o tema é o seguinte: sem impedimento. Dá para entender bem isso? Sem impedimento. Quando eu olho para um cristão verdadeiro, uma igreja forte e vigorosa, eu digo para ela, sem impedimento. Que Deus, que você quiser fazer, fará. Que Deus propuser no seu coração, você vai e faz, porque não há impedimento. Da parte de Deus está tudo bom. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo disse isso depois que ele falou Romanos todinho, toda a doutrina de Romanos. Ele falou, agora apresente-se voluntariamente diante de Deus. É esse o vosso culto racional. Em contrapartida, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós encontramos a explicação da palavra de Deus, certas expressões que nos dão assim um ânimo muito grande e nos tira a cortina do medo, do terror, da covardia. Nosso espírito que Deus nos deu não é espírito de medo nem de covardia, mas de quê? Mas de
amor e moderação. Não há impedimento. A passagem lida nos oferece um manancial de estímulos no exercício da nossa fé. É a nossa fé que está aqui em ação. A palavra de Deus aqui nos dá estímulos. Eu queria dizer que você, quando sair isso aqui hoje, dessa noite, qualquer que seja o problema que você enfrente na sua vida real, nas suas lutas pelo pão de cada dia, pelo trabalho, pelo seu rendimento, pelas suas metas, seus objetivos, seus anseios, comece a ver isso com uma nova visão. A visão da fé, a fé em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não há impedimento para o servo de Deus. Então, essa passagem nos faz pensar que é um acontecimento singular. Nós vamos falar em Jonatas. Quem é esse Jonatas? De onde ele de repente apareceu com tanto poder, tanta força? Quase atípico na história do povo de Deus. Não é exatamente atípico, porque Deus, Ele chamou homens e mulheres que mostraram comportamentos inesperados. Tomemos, por exemplo, Abraão, sai da tua terra. Isaac e Jacó, cada um com a sua peculiaridade. Tomemos, por exemplo, Gideão. Gideão foi chamado e reuniu em torno de si um batalhão de pessoas, mas Deus falou: tem muita gente aí. E vemos Esther, Cedraque, Mesaque, Abednego, Daniel. São pessoas que Deus fez com elas coisas inusitadas, mas algumas dessas, a maioria das pessoas, ou tiveram uma visão, ou apareceu um anjo, ou o próprio Deus falou, ou um profeta veio, ou um sacerdote falou, mas Jonatas não. Você vai ver isso mais adiante, quando nós estivermos comentando. Foi atípico por isso. Temos um acontecimento dentro de um contexto de crise. Israel estava em crise. A igreja pode passar por crises. E às vezes a crise é tão grande, como no caso de Lutero, na igreja, no tempo de Lutero, de Zwingli, João Hus, a igreja estava realmente acabada. Parecia que, aos olhos de quem quisesse servir fielmente a Deus, a igreja estava acabada. Não dá para seguir uma igreja dessa. Tanta coisa errada, que tocou o coração de Lutero. Lutero estava querendo seguir aquela religião, mas não satisfazia o seu coração. O que levou Lutero a tudo isso foi a luta contra o pecado. Somente valorizaremos o sacrifício de Cristo quando nós contemplarmos o nosso pecado pessoal, as nossas crises espirituais. É muito bonito cantar, louvar a Deus, louvar a Jesus pelo seu sacrifício, mas até que nós entendamos que foi realmente por nós, foi realmente por mim, nós não vamos valorizar isso. Lutero tentou de mil maneiras se santificar, se consagrar, achar a salvação, fazer penitências até cansativas. Os amigos dele não aguentavam mais, esse homem exagerado, toda hora se confessando. E a confissão não resolvia o problema dele, ele queria mais, pedia perdão por qualquer coisa, confessava qualquer coisinha que fizesse, não satisfazia o seu coração. Ele estava em luta contra o pecado, ele queria ir para o céu, ele queria se livrar da ira de Deus. Chegou um ponto que alguém disse que ele até odiava a justiça de Deus. Ele tinha ódio disso, porque por mais que ele tentava se livrar da justiça de Deus, satisfazer a justiça de Deus, ele não conseguia. Então nós notamos que a luta de Lutero foi bem específica, mas a de Jonatas aqui é mais específica ainda. Talvez pudesse dizer que Jonas é um tipo de Lutero aqui, mas seria exagerar. Podemos destacar Israel numa situação humilhante. Você quer ver quão humilhante era? Abra sua Bíblia aí em Samuel 13, 1 Samuel 13, 5 a 7. Eu vou ler aqui, você pode acompanhar. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. Subiram e se acamparam em Miquimais, frente ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos e pelos penhascos e pelos túmulos e pelas cisternas. Um
um exército imenso estava agora se preparando para atacar Israel. O que Israel fez? Fez como Davi. Davi enfrentou Golias e disse o quê? Você vem a mim com o quê? Com espadas e lanças, não é isso? Eu vou a ti em nome. Mas esse Israel aqui se escondeu em cavernas, em buracos, cisternas, até nos cemitérios. Onde está o Deus de Israel? Nessa hora estava em crise, causas incontornáveis. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gileade, de Gade e Gileade, e o povo permaneceu com Saul, estando aí em Gilgal, e se encheu de temor, medo para todo lado. Quando nós falamos em pregar o evangelho, mandamos missionários para certos lugares terríveis, a gente pensa assim, bem, eu não tenho coragem de fazer isso. Imagina se tem algum missionário lá na Palestina. Será que tem? Nós pensamos aqui, irmãos, que a situação era de despreparo bélico. Capítulo 13, 19 e 22, até 22. Ora, em toda a terra de Israel, nem ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada com lança. Não tinha nem material para fazer espada e lança. Não era para correr mesmo? Quem é que não correria? Vem um exército contra mim, 30 mil carros, tantos homens, como a areia do mar. Eu não tenho espada, não tenho escudo, não tenho lança. Vou ter que correr mesmo. Não é assim a reação natural do ser humano? Como você crente em Jesus vai se ver em situação tão difícil, tão precária, fala assim, onde está meu Deus? Será que Deus ainda vai me ouvir? A situação é crítica, é quase que de vida ou morte. Quem aqui nunca se viu numa situação dessa? O rei Saul, ainda no seu segundo ano de reinado, se viu desprovido de condições de ataque e de defesa. No 14:2 diz assim: Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Micron, e o povo que com ele estava era cerca de 600 homens, sem armas, 600 homens sem espada nem lança. Adianta alguma coisa? Saul, eleito, escolhido rei de Israel, mas Saul cometeu vários erros. Talvez ele não tivesse tanta fé como era preciso ter para ser um rei. Você está sentado nesse banco aí, não é por acaso. Deus te trouxe aqui. Você é um privilegiado. Sabe por quê? Seu nome está escrito no livro da vida. Isso faz toda a diferença. Cada um de nós aqui está com o nome escrito no livro da vida. E cada um de nós aqui já está sentado no céu, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Não somos qualquer coisa não, em Cristo. Você tem que assumir isso, que em Deus, em Cristo, pela palavra de Deus, pelo Evangelho Santo, por aquilo que Deus nos revelou, nós não somos qualquer coisa não, a não ser que queira ser. Mas se você quiser fazer todas as coisas em nome de Jesus, você será um vencedor. Houve uma época na minha vida que eu atendia o telefone assim, alô, em nome de Jesus, alô? E dava certo, nunca falhou. Meus irmãos, Saul só tinha 600 homens. O que significa? Que a derrota seria trágica e capaz de um grande extermínio. Israel aqui poderia ser exterminado. Parece notório isso, mas com Israel sempre foi assim. Tem sempre querendo exterminar Israel. É só estudar a história do povo de Deus. É nesse contexto que sobressai o valor de um único personagem, um personagem imprevisto, como já disse, imprevisto para os filisteus, imprevisto para Israel, imprevisto até para ele mesmo. Um guerreiro destemido, determinado, entusiasmado, exercendo um papel decisivo. O que nós queremos dizer aqui, que ressalta a palavra de Deus, o que nos dá a entender, que você pode ser uma pessoa destemida, você pode fazer a diferença, você pode levar avante, você pode construir, você pode edificar, como Neemias, edificando os muros de Jerusalém, cercado de inimigos.
E por que não dizer o próprio Senhor Jesus veio fazer uma grande obra e foi até o fim. Entendemos aqui que este homem não sabia nem ele mesmo o quanto ele seria decisivo, e nós podemos examinar aqui a situação de Jonatas, o seu ânimo audaz. Uma coisa é ter ânimo, mas o teu ânimo audaz é que te impulsiona a vencer as fortalezas, derrubar as fortalezas, quebrar as algemas, chutar a porta de bronze e deitar abaixo. Eu quero ser um cristão assim. Meu desejo é isso. Eu não sou ainda não, acho que não sou não, mas queira Deus que eu alcance isso, porque é isso aqui que a palavra de Deus está apontando, que você pode, eu posso, nós podemos ser crentes audazes. Ele foi audaz quando nada mais restava a fazer. Olha, quando nada mais resta a fazer, pode ser o princípio para Deus. Esse princípio de Deus agir mostrou para Jonas o seguinte: quando não há nada mais para fazer, não nada resta a fazer senão lutar. É agora que eu vou lutar então. Vamos lutar pela ordem, pela paz, pela igreja, pela evangelização, pela salvação de almas. Tem preço, mas que importa o preço se eu vou ser vitorioso? Isaías 53 falou de Jesus Cristo, profetizando que ele veria o fruto do seu trabalho penoso e se alegraria. Nós somos o fruto do trabalho penoso de Jesus. Que maravilha! Eu sou fruto do trabalho penoso de Jesus. As circunstâncias não contam quando a única saída é avançar. Diante do mar vermelho, Deus falou para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. A igreja tem que estar em marcha, o crente tem que estar marchando. Isso é um ideal, isso é o que Deus requer de mim e de você. Então Jonatas avançou. As suas declarações foram aqui a chave de tudo. Nessa declaração, que foi que Jonatas disse? Ele sentiu a necessidade de dizer alguma coisa, mas ele disse em ação. Ele não disse parado de braço cruzado. As declarações dele foram potentes, impulsionando ao encontro do inimigo. A minha fé, será que é uma fé importante para mim? É importante para Deus, é importante para a igreja, é importante para o mundo? A minha fé me impulsiona, a minha fé me faz avançar, custe o que custar. É isso que nós esperamos da igreja. Então nós verificamos que avançaremos, como disse ele, aonde estão aqueles incircuncisos? Jonatas viu a situação de Israel, sentiu o problema, Israel sem arma, o povo fugiu, a maioria escondida em cavernas, e Jonas falou assim: vamos avançar para cima desses circuncisos. Sua força foi fundamentada, eu não sei se daria para falar muito aqui sobre isso, mas a força de Jonas aqui foi baseada numa hipótese. Você já se viu a Deus baseado numa hipótese? Para que serve uma hipótese? É uma verdade a ser explorada, que tem que ser demonstrada. Mas às vezes para o crente verdadeiro até uma hipótese serve. Por exemplo, não há cura para o câncer, mas por hipótese eu vou lá visitar o irmão, e eu vendo o irmão, pode ser que eu ore, e orando pode ser que Deus atenda. Eu vou por hipótese, porque eu não tenho nada concreto. Me chamaram para visitar um enfermo no hospital, eu vou lá. Podemos ir lá, podemos visitar um vizinho e falar de Jesus. Por hipótese, pode ser que eu fale e Deus tira aquela prisão que está na mente, tira a cegueira, a mudez, a surdez. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, disse Jonatas. Talvez. Você já se viu a Deus assim? Vamos à igreja hoje, que talvez a mensagem do pastor toque no meu coração. Esse talvez, às vezes, é tudo que você tem.
Se nos disserem assim, parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos. Se porém disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Olha aqui, não apareceu nenhum anjo para ele, nenhum profeta, não teve nenhuma visão. Ele falou, eu vou lá talvez, Senhor, mas eu vou. Mas tem uma guarnição de filisteus lá me esperando. Uma guarnição é uma espécie assim de um destacamento militar, com bastante soldados, armados até os dentes. Eu vou lá. Talvez o Senhor abençoe. Quer dizer, essa ousadia, assim, essa vontade de fazer, a vontade de acertar, a vontade que aconteça, me manda para frente. Eu vou lá. Tem tudo aqui para isso. Tem sociedade interna, tem pastor, tem presbítero, tem diácono, tem cantor, tem coral. Tem tudo aqui para isso. Em toda a igreja, na menor das igrejas tem. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, tem tudo. Em 1 Samuel 14, 8 a 10, esse talvez apresenta-se como um dado suficiente. Para Deus é o suficiente isso. A Deus aceita a sua oferta, Deus aceita o seu ânimo, Deus aceita a sua voluntariedade, Deus aceita o seu querer, Deus aceita a sua oração. E tem mais ainda, irmão, Deus te galardoa. Deus, quem aproxima de Deus, diz lá a Bíblia, é necessário que creia que Ele existe, que Ele é o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Então toda vez que eu me aproximo de Deus, naquela certeza que Ele existe, e que Ele é galardoador, eu vou orar, isso me incentiva a orar muito, e vamos orar muito, vamos orar sempre, constante, porque Deus está com o ouvido bem aberto, bem aqui presente. Se o Senhor quiser, também é uma hipótese, como disse lá, Sedraque, Mesaque e Abednego, lembra dele? Foram lançados na fornalha. O que foi que eles disseram antes? Sedraque, Mesaque e Abednego, agora quando tocar o som aí daqueles aparelhos, daqueles instrumentos lá, e está ali a história, se vocês se curvarem e adorarem, vocês estarão salvos. Se não contar, vamos lançar você na fornalha. Se Deus quiser me salvar, Ele salva. Se não quiser, fica sabendo que eu também não vou adorar ídolo não. Mas aqui já foi mais forte ainda, né? A ameaça de morte. Há um axioma aqui. Axioma é aquela verdade que não precisa de prova. A verdade é essa: porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Javé. Nada que possa impedir que Deus nos dê a vitória. Quer sejamos muito, quer sejamos pouco. Quer sejamos muito, quer sejamos pouco, nada impede que o Senhor faça a sua obra usando você. Se você se voluntaria, se você se apresenta, se você está lá e diz, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Nada impede. É por isso que esse texto aqui me tocou muito. Um pastor pediu para falar sobre a reforma, falou, pastor, eu vou tocar aqui esse texto para frente, porque realmente isso aqui me tocou muito. Nós vemos aqui a inesperada ação de Jonatas. Como já dissemos, não houve nenhum aviso, nenhum anjo, nenhum profeta, nenhum sacerdote mandando ele fazer aquilo. Ele foi sozinho, por sua espontânea vontade, sem ninguém mandar, talvez até passando pela autoridade de Saul. A autoridade dos... Está tudo escondidinho. Eu vou obedecer quem está escondido em buraco, escondido no cemitério. Eu vou, pronto. Eu vou lá. Como pode alguém atirar-se no empreendimento dessa magnitude sem um respaldo garantidor? Quem garantiria ele? Ninguém, estava sozinho. Quem estava com ele? O escudeiro. Ele, o escudeiro. Sua convicção sobre o Senhor foi suficiente. Eu ajo porque eu tenho conhecimento de um Deus que Deus que socorre, o Deus proverá de Abraão. Pegou, atendeu a voz de Deus e ia sacrificar o filho dele. Quando você lê Hebreus, diz lá Hebreus que ele sabia que Deus tinha dado prometido, através da sua descendência, criar uma grande nação. Então se ele matasse Isaac, Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Eu atendo porque eu obedeço a Deus. E se Deus falou que através de Isaac Deus vai fazer uma grande nação, então Deus ressuscita Isaac. Que Deus pode dar até a vida ao morto para cumprir essa palavra, independente do que eu vou fazer em obediência a Ele. É bonito isso ou não? Estamos dispostos a servir a Deus assim? Eu queria que isso fosse forte no meu coração, que eu fosse capaz disso também.
Não existe nada, porque para Deus não há impedimento algum de salvar com muitos ou com poucos. Olha a palavra salvar. Deus salva, há uma necessidade de salvação, mas para Deus a salvação é impossível, mesmo que você seja um ou dois, com 1 milhão de pessoas ao seu redor, ou só você sozinho. Qual é a solução para o problema? Você tem um problema que está aqui que ninguém resolve, e está encalacrado, está dificultado, é você a solução. Deus te chama, e Deus te capacita, Deus te qualifica, Deus te coloca no campo de batalha. Sua convicção sobre Deus era suficiente. O que ele fez? Usou o que tinha nas mãos, uma espada e um escudeiro, que eu chamaria aqui de escudeiro fiel. Quem gostaria de ser escudeiro de alguém numa situação dessa? Quem é que vai ser seu escudeiro aqui nessa igreja, pastor? Né? Quem sabe o pastor está precisando de vários escudeiros, porque ele está na frente, ele está aqui desenvolvendo um trabalho. Vamos orar por ele, vamos clamar por ele, pedir a Deus que o unge, que o consagre, que o seu trabalho dê muito fruto. Você orando pelo pastor, é um escudeiro do pastor. Vamos orar pela sociedade eterna, pelos diáconos, pelos presbíteros, pelo trabalho das crianças. Precisamos disso, de escudeiros fiéis. Quando Deus levanta alguém, esse alguém talvez precisa realmente de um escudeiro. Mas é interessante que ele consultou o Senhor. Não foi um ato suicida. Ele consultou o Senhor, provando a divina concordância já em ação, em campo aberto. Uma vez nós fomos fazer uma evangelização numa escola onde eu dava aula. Fiz de tudo para conseguir um quarteto para ir lá. Quarteto bonito, que cantava bonito. E pedi ao diretor para depois, na hora do recreio, fechasse a escola, para todos ouvirem a voz do Evangelho. E o grupo que foi comigo lá, na hora do recreio, começou a orar, e aquela oração interminável, cada um orando, ali na hora de orar, hora de trabalhar. E eu cheguei no ouvido de um dos membros e falei: irmão, quando você está orando aqui, os alunos estão pulando o muro, estão tudo indo embora. Quando acabar de orar, não tem ninguém mais para ouvir a palavra de Deus. Aí eles caíram em si, pararam, fizemos o trabalho. Por que não oraram antes? Por que não se prepararam antes? Aqui nós encontramos, Jonatas consultou a presença do Senhor, sim, pediu a permissão divina de uma forma bastante inusitada, que eu não vi nenhum outro na Bíblia assim. Mas ele propôs diante de si, para si, diante de Deus, um teste verificador, que demonstrou sua prudência e dependência de Deus. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Eu gostei muito dessa frase, nos daremos a conhecer. Que tipo de crente você é? Você tem se dado a conhecer? Eu sou crente em Jesus. Você se dá a conhecer como crente? Você se demonstra isso pelo seu proceder, pela sua objetividade, pelo seu propósito, pela sua intenção? Onde você está, você tem que mostrar a intenção de ser um agente da salvação de Deus. E ele obteve a confirmação divina. Dando-se, pois, conhecer ambos, a guarnição dos filisteus, disseram. O que foi os filisteus disseram aqui no versículo 12? Eis que já os hebreus, olha só, em tom de zombaria, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Mas era só dois, o Jonas e o escudeiro, os hebreus continuavam no buraco, mas eles acharam que os hebreus estavam agora tendo assim a cara de pau, assim, desastroso, sei lá como, atrevido, imprudente, saindo dos buracos. E disse mais: nós daremos uma lição a eles. Quando Lutero foi chamado lá perante as autoridades, mostraram os livros. Você que escreveu esses livros? Sim, foi eu que escrevi. Você escreveu esses livros aí? Foi. Você resolve destratar-se, né? se desculpar dos livros? Não. E ele disse que não podia agir contra a consciência dele, nem contra a palavra de Deus, não era seguro. Se a palavra de Deus dissesse que ele estava errado, ele aceitaria, mas a palavra do Papa
e dos seguidores do Papa, não. É uma hora que o crente tem que ser crente, custa o que custar. É a hora de você realmente levantar a bandeira da fé, mostrar a convicção que você tem do Evangelho, da doutrina e pregar a doutrina. Estamos vivendo um tempo que vai se aproximando da hora crítica. Tem uma passagem de Isaías que diz assim: guarda, a que hora estamos da noite? Sentença contra o do mar. Isaías, né? Guarda, a que hora estamos da noite? A ideia é que havia um guarda que tem ideia de que hora nós estamos da noite. Ele disse: venha amanhã e também à noite. Vem amanhã, vem a luz vem, mas depois vem as trevas. Talvez nós estejamos vivendo aqui na época da luz do Evangelho, que brilha sobre nós, mas vem uma época de trevas. Precisamos de líderes que ajam como guardas, que estejam olhando o relógio da profecia e ter uma ideia aproximada de a que hora nós estamos à noite. Vem amanhã e também à noite. Então ele obteve confirmação, e nessa convicção e certeza, diz lá a palavra: disse Jonas ao escudeiro: sobe atrás de mim. Tinha que subir uma espécie de uma rocha, né? Uma penha, porque o Senhor os entregou nas nossas mãos. Tiramos algumas conclusões aqui, não podemos deixar de falar nessas conclusões. Jonas assumiu o risco de sua ousadia e determinação. Você é um crente em Jesus. Cantamos aqui que nós estamos, né, firmados naquela certeza, né? Justificado pela fé, temos paz com Deus. Mas você assume essa determinação só por graça, só por Cristo, só por fé? Assume a sua fé? Havia um entusiasmo subentendido. Não podemos servir a Deus se não tivermos entusiasmo. Eu não deveria pregar aqui se eu não tivesse entusiasmo. Eu não poderia estar falando aqui se essa palavra não tocasse no meu coração primeiro. Eu ia falar o quê? Se não tocou em mim. Ele agiu conforme o grau de certeza provida pelo sinal. Gideão pediu sinal a Deus. Jacó, né? Enfrentou lá o anjo. O anjo queria ir embora. Não vou deixar você ir embora não, você tem que me abençoar. Lutar com o anjo é até possível, mas eu quero a bênção. Ninguém está diante de Deus e luta com Deus se não estiver almejando uma bênção. Isso aqui é um campo de batalha. Aqui você aprende a doutrina, aqui você aprende a ser crente, aqui você aprende a ter fé, aqui você aprende a orar, aqui você aprende a confiar em Deus, aqui você aprende desde criancinha. É um campo de batalha, é um treinamento. Mas uma vez que obtém tudo isso, você tem que ter ousadia daqui para frente. Observe, irmãos, um sinal que ele convencionou. Nós vamos passar, nos dar a conhecer. Se ele mandar subir, não subir, nós não subimos. Se mandar subir, nós iremos, que Deus entregou na mão deles. Um sinal bastante invertido, né? Você falar: não vem, eu não vou, mas se mandar que vai, então eu vou enfrentar a barra pesada e vou sair bem dessa. É um sinal que ele convencionou. Será que nós podemos fazer isso também na nossa vida real? Quando a igreja vai fazer um trabalho, a igreja se reúne, pede a Deus a bênção, então vamos para campo e esperar o sinal de Deus. E quando ele confirma o sinal, nós devemos agir sem hesitar. Essa é a grande questão. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, né? Até a consumação dos séculos. Ide pregar o evangelho a toda criatura, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Já deu o sinal? Jesus deu o sinal. Jesus é o sinal de Deus para mim. O que Jesus falou, agora eu cumpro, é hora de agir. E diante da investida que Jonatas fez, provocou eventos sobrenaturais. Ou seja, Deus confirmando sobrenaturalmente que esta era a vontade de Deus. 1 Samuel 14, 13 a 15. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas. A impressão que tem aqui é que eles foram se aproximando, os filisteus foram caindo. Como caindo? Caiu.
No texto não explica isso, de que maneira caiu. Se foi Jonas que derrubou, se foi um vento, se foi uma pedra que caiu. Caíram. Para mim isso é sobrenatural. Então, tudo que o escudeiro tinha que fazer era passar a espada neles. Em meia geira de terra, houve grande espanto no arraial deles, no campo, em todo o povo, e também a mesma guarnição, e os saqueadores, também a guarnição, e tremeram, e a terra estremeceu. Se lembra da passagem em Atos, que quando os discípulos estavam orando, tremeu o lugar? Até houve o caso em que a porta da prisão se abriu. Deus não mudou, não. Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não mudou. Nós é que mudamos, nós que esfriamos, nós é que perdemos o alento, nós que perdemos a motivação. Nós temos que nos remotivar. Talvez possamos falar assim, uma reforma, né? Uma reforma de motivação. É seguro nos entregar aos cuidados do Senhor ao nos depararmos com as barreiras. Tem barreira, mas eu estou sob o cuidado do Senhor. Barreiras, bloqueios, conspirações e até mesmo as iminentes tragédias que se formarem na seara e na militância da propagação do Evangelho. E nós podemos nos entregar àquele que está escrito em Efésios 3:20. É poderoso para fazer infinitamente mais do que? Conforme o seu? Isso aí não é o infinito? Isso aí não é maravilhoso? Deus está conosco. O Espírito de Deus habita em nós. O que estamos esperando? Precisamos então cair de joelhos, orar a Deus para dar discernimento, para dar oportunidade, para criar uma seara típica para nós, abrir nossos olhos, para não perder tempo. Uma vez fizemos um grupinho para levar folhetos evangelísticos numa rodoviária, parecia uma coisa boba, 5.000 folhetos foram distribuídos, e de repente alguém pegou e pediu oração, no meio da rua. Então fizemos uma rodinha e oramos pelo sujeito. Acabamos de orar e estava cheio de lágrimas. E ele disse assim: olha, eu estou chegando de São Paulo, acabei de descer do ônibus, que eu fugi da minha mulher, larguei minha família. Mas agora aqui vocês orando, buscando a Deus, eu sou um crente desviado, vou pegar o ônibus, vou voltar para São Paulo, voltar para minha família. Irmãos, faça o seu trabalho, ainda que pareça que é inútil. Deus abre o coração, você vê a na cega, mas Deus é luz. Talvez possa ser que Deus use o meu trabalho, pode ser que Deus use a minha presença no hospital, pode ser que Deus me ajude a dizer aquele vizinho que está em choro. A minha mãe me deixou traumatizado por um tempo, quando era garoto, porque a mulher dela, que é uma senhora, que é a boa mãe, não podia ver um doente, não podia ver um morto. Ela ia lá na casa do morto, pedia licença, levava a palavra de Deus. Cansei de vê-la e ouvi-la lendo João 14. E muitas vezes a gente ia para o cemitério com aqueles que estavam chorando. E eu era medroso, era criança, tinha medo de defunto, tinha medo de fantasma. Mas ela fazia o papel dela. Ninguém mandou ela fazer isso, não. Você também pode ser assim, um obreiro de Deus, um servo de Deus, na mão de Deus. Jesus disse o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem. E o que? Talvez seja atendido? Não, e vos será o que? Concedido. Meu Pai é glorificado no fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Que Deus nos abençoe. Que essa igreja seja uma igreja completa, na alegria, na fé, na esperança. E lembre-se,
não há impedimento. Vamos falar comigo? Não há impedimento algum para Deus salvar, com muitos ou com poucos. Que Deus abençoe, porque aqui tem muitos. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé e orar?